Ô, gente, mas voltando então ao Vorcarão aí das massas. Só uma correção, Lu, o Vorcaro não vai permanecer na mesma cela, viu? Ele já foi transferido da cela em isolamento para uma cela da ala de saúde. Da Papuda. Não sei se vizinha à cela da Papudinha, isso não está claro ainda. Nossos amigos da imprensa de Brasília estão em vias de apuração. A Júlia também, vou botar ela nessa apuração para a gente entender aí as condições do nosso Vorcarão. Porém, não quiseram botar ele lá na cela comum para proteger a sua integridade, mas também não o mantiveram em isolamento. Então, encontraram aí esse caminho de protegê-lo em alguma medida, que é numa ala de pessoas adoentadas. Mas eu queria ouvir você, Magno, a partir dessa primeira introdução do Christian. Oi, Christian, fazia tempo que a gente não se encontrava aqui, né, baby? Tomou bronca já de chegada, porque se atrasou. Gente, não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Não foi nem Sempre que eu tô engarrafado imaginando, cacete, hoje vai estar lá, eu vou tomar um pito. Mas eu tô assim, olha, hoje de manhã na reunião de pauta, a minha aposta era que acabaria logo esse julgamento na segunda turma, que eles teriam alguma urgência em dar essa resposta, porque a impressão que eu tenho é a de que o Supremo está vivendo de crise em crise, se não diária, a cada 2, 3 dias, fazendo um gerenciamento de crise, desde que Vorcaro foi preso, né? O que eu achei interessante é que Fux e Mendonça é o relator do caso, foi quem autorizou a prisão e tudo, então, claro que o voto dele era esperado, né? E a apuração dos nossos colegas de Brasília já dava conta de que o Fux votaria alinhado com ele. Cássio Nunes Marques e Gilmar eram a incógnita. Gilmar ainda segue sem sabermos para que rumo vai, ele ainda não votou. Os 3 votos até o momento, que formaram a maioria pela manutenção, como a Lu falou, foram do André Mendonça, do Fux e do Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes Marques só acompanhou o relator, assim como o Fux. Então, claro que eu não estou afirmando que tenha sido um subterfúgio. O efeito prático disso é que eles não precisaram justificar o voto e não precisaram expor muito as suas justificativas. Então, ao só acompanhar o relator, eles marcam a posição, o voto vale igual, vai constar dos autos, mas não é algo que fica ali. Agora, se o Gilmar abrir a divergência, aí eu não sei, Christian, mas eu acho que ele vai ter que abrir. Por quê, né? Qual é a justificativa dele para discordar do relator? Mas queria ouvir o Magno também e trazer o Magno para a conversa. Se você esperava que ia ser assim rapidinho e próximos passos, né? Agora o próximo sobressalto é a delação, será? Acho que o próximo sobressalto vai ser a expectativa de quais serão os próximos passos. Na última semana, a gente viu crescer muito a demanda sobre onde estão os políticos, né? Me parece que à medida que a corrida eleitoral ganha mais espaço no noticiário, e acho que a partir de agora ganhará a cada dia, haverá também um questionamento a respeito de onde estão os políticos, porque nós estamos falando de uma parte do problema e não estamos falando ainda, pelo menos, de uma parte significativa, imaginamos todos, do problema. Eu concordo com a nossa espectadora que comentou que justiça e opinião pública dá calafrios, e acho que deveria dar mesmo, mas acho que no final das contas a opinião pública é no que a gente está se agarrando de alguma forma, tentando buscar alguma coisa que motive, que mobilize, que dê algum senso de alguma conexão com a realidade para os ministros do Supremo. Acho que a gente está sempre pensando
olha, não é possível que essa decisão vá para essa forma. Será que o Supremo não está vendo que? Será que esse ministro... E no final das contas, como as decisões acabam sendo difíceis de compreender para a maioria das pessoas, a gente acha que a opinião pública pode acabar sendo esse chão, né? Que dali, com essa barreira, as coisas vão parar. É ruim que seja assim, a gente fica esperando a chamada autocontenção do Supremo, o Supremo não ajuda, os ministros não ajudam. Como eu só estou aqui sexta-feira, eu vou falar de outra questão que apareceu nessa semana. A própria declaração de suspeição do Toffoli foi estranha, né? Porque o Toffoli sai da relatoria naquela carta em que não se admite exatamente a suspeição do Toffoli. E como que os 10 ministros do Supremo... Magno, desculpa te interromper, mas a carta diz textualmente que ele não é suspeito, né? Não é que eles não entram no assunto, a carta diz que ele não é. E havia, naquele momento, a discussão não era sobre por que Toffoli não deveria seguir, mas Toffoli não deveria seguir porque suspeitava de sua suspeição. E aí os ministros assinam aquela carta em que ele não era suspeito. Passa 2 semanas, ele se retira de alguma coisa de se pronunciar da relatoria, no caso, né? De um tema relacionado ao master, porque ele é suspeito, mas antes ele não era. É tudo muito difícil de ser compreendido. E então, por mais que eu compartilhe do desconforto da opinião pública influenciar um julgamento num processo criminal, no final das contas, eu acho que a opinião pública é o último galho em que as pessoas tentam se agarrar por conta dessa dificuldade da gente entender o que se passa na cabeça dos ministros, particularmente, e na cabeça do Supremo Tribunal Federal de forma conjunta. Né? Pois é, Magno, interessante isso que você está falando, porque enquanto eu estava escrevendo a abertura hoje, vendo a apuração dos bastidores dos nossos colegas jornalistas, né, a Malu Gaspar trouxe essa apuração falando da possibilidade desse empate dentro da segunda turma, e aí eu fiquei pensando, o Vorcaro já tentou fugir de jatinho para Dubai. Ele estava ameaçando jornalistas, né? Tinha ali conversas com o sicário para quebrar todos os dentes do Lauro Jardim num suposto assalto, né? Numa simulação de assalto. Estava trabalhando para destruir, na verdade, para forjar provas, né? Ele conseguia informações privilegiadas, ia lá e plantava essas informações em veículos de imprensa para depois poder usar, dizer que não, na verdade eu sei porque estava aqui. Então ele estava atrapalhando as investigações, tinha risco de fuga, não havia muito uma justificativa, né, para colocar esse réu em prisão domiciliar, né, para colocar o Vorcaro em prisão domiciliar. E agora, como disse a Flávia, a gente ainda está esperando o último voto, né, se for discordado o relator, o ministro Gilmar Mendes vai ter que apresentar um argumento para isso, né, mas fica muito difícil. Era até uma pergunta que eu queria trazer para o Christian, né, porque como jornalista, me parece fora da realidade você liberar para prisão domiciliar um réu que já tentou fugir e que estava tentando atrapalhar as investigações. Mas aí, nesse caso, eu concordo com o Magno que realmente a opinião pública pode ter pesado e não foi uma coisa exatamente ruim, né? É difícil saber, pressupor assim, que os ministros que não queriam soltar o Vorcaro, queriam soltar o Vorcaro. O que a gente pode dizer, na verdade, é que você tem uma pressão pública, né, que certamente, por parte de um ou outro, não digo nem de todos, deve ter pesado, inclusive, nessa decisão. A respeito da nossa telespectadora, a gente pode chamar de telespectadora? Assim, é uma coisa meio da década de 80. Pode falar como você quiser, tá. Ouvinte. Essa questão de ser opinião pública e ser justiça, de um modo geral, a frase é realmente, a ideia das coisas estarem associadas a serem ruins, geralmente mas no caso concreto, não é bem, como disse o Magno, não é exatamente isso. A pressão a que se refere é uma pressão no fato de que você está tentando ter uma pressão que procura atacar não o resultado do julgamento em si, mas procurar fazer com que você surta
um efeito pedagógico sobre os ministros, entendeu? Em termos de comportamento e que ajude o Supremo a melhorar a sua própria autoimagem perante a população. Porque quanto pior a autoimagem do Supremo fica, não é só porque ele fica mais frágil, mas ele mais se torna objeto de disputa eleitoral, entendeu? Tanto da esquerda quanto para a direita. Quer dizer, vamos olhar para os candidatos. Vamos olhar para o candidato da direita. Vamos olhar para o Flávio Bolsonaro. O que ele está fazendo? A campanha dele até agora é tentar repetir. É engraçado como eu até escrevi sobre isso ontem, como é que eles gostam muito de repetir. Então, assim, na falta de imaginação, é uma espécie de Lula ao inverso, né? Vamos apresentar o processo do Bolsonaro como lawfare, vamos apresentar Bolsonaro como Lula da direita, vamos tentar fazer um PT, Aliança para o Brasil. Toda hora você tem um repeteco. O repeteco atual é repetir o Lulinha Paz e Amor. Então o Flávio está se apresentando como uma espécie de bozinho paz e amor, Bolsonarinho paz e amor, etc e tal, se jogando todo para o centro, acenando o tempo todo para o centro, né, para a direita, né? Ele tentou agora tomar de assalto a candidatura do Ratinho, como se ele fosse assim, a minha candidatura é de centro. E a respeito especificamente do escândalo do Vorcaro, a posição dele é defender o centrão. É muito engraçado isso. Ele eventualmente deixa o pessoal mais vinculado, digamos assim, ao discurso da extrema-direita atacar o Supremo Tribunal Federal, atacar o Moraes, mas ele próprio não faz isso. Ele terceiriza esses ataques ao Supremo Tribunal Federal para poder, né, a respeito da CPI, o ataque que ele fez ao Alessandro Vieira foi exatamente desse tipo, né? Você é irresponsável, você é um demagogo, você está querendo envolver o Supremo, você está querendo envolver o pessoal do Centrão, né? O tempo inteiro ele está nessa campanha, né? E quanto mais o Supremo, portanto, ele fica envolvido, né, enfim, no meio dessa confusão, mais ele fica sujeito a ser usado, digamos assim, dentro da disputa eleitoral. Isso é um negócio ruim. Enquanto isso, o governo não sabe o que fazer. Deixa eu só trazer uma explicação aqui que eu vi que pintou a dúvida ali no chat. O julgamento sobre a manutenção da prisão do Vorcaro, ele vai até sexta-feira que vem. Ele está acontecendo no plenário virtual. Então, os ministros protocolam os seus votos ali virtualmente, né? Não tá num debate no plenário da segunda turma, e vai até sexta que vem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que até sexta que vem, até os ministros que já votaram, vamos supor que o Gilmar, que já declarou a interlocutores, segundo a Camila Bonfim da Globo News, que só vai votar semana que vem porque quer ler o voto dos colegas antes de decidir. Gilmar é muito... Gilmar é muito Gilmar. É muito peculiar. Não é? Ele sabe jogar o jogo que ele está jogando. A gente pode reclamar, se ele pode até debater se ele joga limpo ou sujo, se ele joga, né, bem, mas que ele sabe o jogo que ele está jogando, ele sabe. Enfim, ele já avisou que só vai votar semana que vem e que ele quer ler os votos dos colegas para formar a sua própria convicção e apresentar o seu voto. E mesmo assim, os próprios ministros que já votaram, supondo que o Gilmar faça uma divergência e o Fux ou o Cássio leia ali, ou até o Mendonça, o que, né, seria surpreendente, mas não é impossível, leia a divergência apresentada pelo Gilmar e queira mudar o próprio voto. Isso pode acontecer até sexta-feira que vem, dia 20 de março. Enquanto a votação não for concluída, nada muda para o Vorcaro, a situação dele permanece a mesma, então ele segue preso. E aí, em se confirmando a manutenção da prisão dele, seguirá preso por mais tempo ainda. Em se virando o placar e decidindo por libertá-lo, só a partir da conclusão do julgamento na sexta-feira que vem. O que eu não tenho certeza, não está claro para mim, é se, vamos supor, se o Gilmar vota terça, se ainda assim a votação fica aberta até a sexta, com os 4 ministros já tendo votado. Isso eu não tenho certeza, mas pela explicação inicial que foi dada, eu entendo que sim, que o prazo se mantém até dia 20 de março. Mas pelo menos até o Gilmar votar, é certeza que nada
acontece de diferente, então Porcaro segue preso até a conclusão desse julgamento. Posso fazer uma observação? Desculpa. Um ponto interessante, Flávia, é o que a Luísa nos trouxe. Assim, né? Tem um ponto da opinião pública, e a opinião pública está prestando atenção, a opinião pública, faz certa pressão, há muitos interesses políticos na questão do Banco Master, e não é por acaso que você tem a direita dizendo, mas nós assinamos o pedido de instalação do CPMI do Alessandro Vieira, você tem a esquerda dizendo esse é o caso Bolsomaster, tem todo mundo querendo tirar uma casquinha disso, o Centrão, claro, está enrolado, tem o Ciro Nogueira, tem um monte de gente, apareceu a Semineto, mas juridicamente também é um caso que consta um acusado que tentou fugir, foi literalmente preso no aeroporto enquanto embarcava no jatinho. O seu principal auxiliar, o seu cunhado, também foi preso no aeroporto quando tentava embarcar no jatinho, tentou intimidar jornalistas que noticiavam sobre o seu caso, tentou destruir provas. Juridicamente, se esses não são argumentos em favor da manutenção de alguém, é difícil a gente imaginar o que Porcaro precisaria estar fazendo enquanto estava em liberdade para justificar a prisão, a não ser que ele estivesse batendo na porta das pessoas, ainda tentando vender o CDB do Master. Não me parece que haveria outra coisa que ele podia estar fazendo que justificasse a sua prisão. Se isso não é suficiente, não há nada que a gente possa dizer ou que o Porcaro possa fazer para fazer com que o Supremo Tribunal Federal mantivesse a sua prisão. E ainda assim estava se debatendo essa possibilidade nos bastidores. Exatamente. Vamos ser honestos? Conversar sobre política e ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.